Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. O conteúdo desta aula trata sobre uma revolução. E uma revolução que marca a história do próprio sistema capitalismo. Na verdade, ela consolida o capitalismo. Assim como nós temos a Revolução Francesa enquanto marco divisório da política, nós temos então essa revolução como marco e como consolidação das forças capitalistas dentro da sociedade ocidental. Nós estamos falando da Revolução Industrial. Agora, é necessário entender que esta Revolução Industrial não fica presa somente às questões relacionadas à tecnologia, ou seja, a invenção de máquinas, de maquinários, não é isso. Até porque, quando se trata de revolução industrial, está se falando sobre a mudança de tempos e modos de produção. Está se falando de que, em um primeiro momento, o sujeito ele era dono dos meios de produção, a sua força de trabalho, e ele também comercializava o que produzia. Era aquele artesão, aquele que pegava para fabricar uma mesa, ele talhava madeira, ele construía a mesa, pintava e vendia a mesa. Então ele era dono do seu tempo, porque ele, no momento em que era o seu horário, que ele acreditava que não dava mais conta de continuar, ele parava. Ele tinha, o meio de produção era de domínio dele, a sua força de trabalho também, e ele comercializava o seu produto final. E por isso que é uma revolução, porque o advento do processo produtivo, industrial, faz com que esse sujeito que era artesão em outro momento, ele passe agora a ser um operário, e ele só tem a sua força de trabalho para vender. O seu tempo ele não tem mais e nem também vai saber o que vai acontecer com aquela mercadoria que ele vai produzir. Então, gente, pegue papel e caneta, anote aí os principais pontos dessa aula e vamos para o nosso conhecimento sobre a Revolução Industrial. Então, eu começo com os cercamentos. Cercamentos? O que é isso, de fato? O que é cercamentos? O que aconteceu lá na Inglaterra para nós entendermos um pouco mais? Então, entre os séculos XVI e século XVII, o parlamento inglês ele aprovou uns atos, Enclosure Acts, que são as leis de cercamentos, que promoveram a expulsão de milhares de camponeses das terras comunais, as terras que eram comuns, que eram do Estado, que eles poderiam ali criar ovelhas, e os camponeses tornaram-se trabalhadores urbanos ou emigraram para a América, que é o que vai acontecer depois, posteriormente, com a criação do próprio Estados Unidos da América. Então, essa lei diz o seguinte, olha, tem aquelas terras comunais, que são aquelas terras em que todo mundo poderia utilizá-las, e aí os camponeses utilizavam para a produção de lã, de ovelhas, e outros produtos também, do seu consumo, mas principalmente de lã, porque aí tinha os teais manuais, que era exatamente como eles faziam aqueles fios de lã que depois davam lugar à produção, à manufatura, que seriam algumas roupas fabricadas com essa lã. E aí o que acontece? O parlamento inglês entende que isso não dá mais para se ter, E aí, claro, gente, era necessário, não se pode ser ingênuo ao ponto de acreditar que uma lei, quando ela é criada, ela não tem os seus beneficiados. E aqueles sujeitos que ali eram pequenos produtores, até mesmo de ovelha, de lã, de produtos de subsistência, eles são expulsos desses campos, porque você cria cercas ali e dá lugar para grandes produtores, claro. Esses grandes produtores, que também vão ter a lã ali das ovelhas como principal matéria-prima para a indústria têxtil posteriormente, eles vão expulsar esses pequenos trabalhadores que utilizavam ali a sua produção mais local para as cidades. Bom, eles trabalhavam no campo e agora eles vão para as cidades. Eles vão fazer o quê? Eles vão virar uma massa de trabalhadores
que estão ali querendo sobreviver e querem, claro, um espaço para trabalhar. E é por isso que eles vão ser trabalhadores urbanos. No primeiro momento nas grandes oficinas, no primeiro momento nos lugares em que se produzia ali as manufaturas e depois na própria indústria. Então, por que eu comecei com a lei do cercamento, gente? Porque você tem uma disponibilidade de mão de obra no meio urbano. E essa disponibilidade de mão de obra no meio urbano vai fazer com que o sujeito não tenha mais o tempo, não tenha mais o modo de produção e só vai restar para ele a força de trabalho. E ele não vai poder vender essa força de trabalho por qualquer valor. Ou ele vai dar o valor, porque quem vai dar o valor é quem tem os meios de produção. A gente vai já ver isso aqui. Por isso nós começamos com os cercamentos. E aí, quais são as razões do pioneirismo inglês? A Revolução Industrial ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas ela acontece, e aí eu quero aqui pontuar para vocês que não é só na Inglaterra, gente, tá? Mas o epicentro desse processo é na Inglaterra. E aí nós temos algumas razões. Primeiro, a combinação de fatores políticos, sociais e econômicos que vão garantir, né, a Inglaterra essas condições aí favoráveis para a Revolução Industrial. Primeiro, político, que vai ser a consolidação do Estado burguês já no final aqui do século XVII. Então, a Inglaterra ela consegue ter um Estado burguês, já no final do século XVII, e aí, claro, você tem uma outra visão daquilo que você tinha anteriormente de um Estado monárquico, de um Estado, embora mediado a partir de um parlamento, mas sim ainda monárquico. Então, esse é o primeiro ponto, que é o ponto, né, político. O segundo, social. Eu acabei de falar para vocês, a disponibilidade de mão de obra, gerado por esse processo de cercamento das áreas agrícolas, das áreas comunais. Então, você tinha um Estado burguês e você tem mão de obra à vontade, abundante. E o terceiro, econômico, a existência de capitais disponíveis. E aí, pode anotar aí, galerinha. O ouro que sai das minas, aqui no Brasil Colônia, e que são pagos aos bancos ingleses por Portugal, por conta dos vários empréstimos que foram feitos, ele alimentou essa revolução industrial, esse industrialismo, né, nascente lá na Inglaterra aí, no fim do século XVII e início do século XVIII. Então ele alimentou. Então por isso que economicamente esses capitais estavam disponíveis e foram utilizados, empregados dentro do processo da Revolução Industrial. Bom, mas essa revolução, né, ela traz também diversas inovações técnicas, né, ao longo, né, de todo o século XVIII, né, que vão exatamente dar os condicionantes favoráveis para que a revolução, então, ela vai eclodir. Primeiro, essa lançadeira volante, em 1735, a máquina de fiar spin engine, né, já em 1764, e o TA hidráulico em 1769. Tá? Então, gente, olha só, mas como é que eles faziam, né? A principal indústria têxtil, antes a pessoa tinha um TA manual, então ele ia ali rodando, né, com a sua força, e aí iam tendo fio, mas isso de fato era algo que demorava bastante tempo. E é como você tem essas inovações aqui, principalmente essa máquina de fiar spin engine, que ela vai, de fato, fazer esse trabalho de uma mão, de um braço humano, né, 10 vezes mais, ela tem muito mais rapidez e uma produção maior também. Além, claro, desse TA hidráulico, que é um TA que ele já não tinha mais nem a mão do homem diretamente, do manuseio direto, como você tinha no TA, né, inicial, porque agora ele tem toda uma projeção hidráulica e isso favorece com que a industrialização tenha uma maior produtividade em um curto espaço de tempo. Em 1769, James Watt apressou a máquina a vapor, né, criada por Thomas Newcomen, e isso foi um marco também fundamental aí da Revolução Industrial. Então a máquina a vapor, o vapor, né, produzido ali por aquela máquina fazia com que girasse, as máquinas passassem a esteira, mas também as máquinas pudessem
produzir nas suas engrenagens, né, a força necessária para a produção de um bem, a produção de algo que estava ali, né, principalmente a indústria têxtil. Então, são marcos tecnológicos que fizeram com que a Revolução então, Industrial eclodisse e ela tivesse essa força, né, que tem desse pioneirismo inglês. E aí o avanço dela, né, é muito importante porque ela vai nascer basicamente na indústria têxtil, né, a produção de tecido de lã e algodão, porque, e aí, tanto internamente como posteriormente no sul dos Estados Unidos você vai ter, né, um incremento ali do algodão que vai ser plantado, já não é mais tanto as ovelhas, mas é o algodão que vai ser plantado, que é uma matéria-prima fundamental para essa indústria. Tá? Então o algodão era produzido tanto lá, né, nos campos ingleses, mas também era produzido nas colônias inglesas, tá? Lá nos Estados Unidos, o que é hoje Estados Unidos, né, no processo de colonização. Então esse início, né, de produção é a indústria têxtil. Tá? Então a Inglaterra vai ter, claro, uma série de outras indústrias, mas inicialmente é na indústria têxtil que vai ser esse processo. E aí, a industrialização atingiu também a produção de utilidades domésticas, tá? Então, nasce com a industrialização ali do tecido, né, do algodão e a produção de tecido, e depois de alfinetes, de vasilhas, facas, tesouras, né, e também produtos alimentícios. Né? E ao curso da Revolução Industrial, né, você tem uma indústria também de base, que é representada pela metalurgia e pela siderurgia, né, dentro da produção até de máquinas para outras indústrias. Então, observe que é um avanço significativo dentro das questões relacionadas, né, à produção, né, industrial, que vai diversificando, inicia com a indústria têxtil, mas depois diversifica com os tecidos domésticos e até mesmo a indústria de base, né, na produção, né, de aço, na produção aí da siderurgia e também da metalurgia. Então é importante essas duas, né, indústrias que estão aparecendo, tanto aquelas que vão estar diretamente ligadas, né, à produção de alguma mercadoria, mas como também, né, a produção aí de aço, de ferro, que eram utilizados nesses produtos. Bom, os transportes também foram modificados, né, pela Revolução Industrial, com o surgimento das ferrovias lá em 1814, já no século XIX. Então a produção de vagões, a produção de trilhos, né, de ferro, é por isso que a indústria de base era importante nesse sentido, para que você também pudesse ali ter malhas ferroviárias, que isso até chega, por exemplo, quando você tem a produção de café no Brasil, você vai utilizar-se muito das malhas rodoviárias, inclusive da indústria, né, a indústria inglesa, né, trazendo esses produtos para cá, ok? Bom, dentro dessa nossa aula, gente, nós iniciamos esse processo de entendimento dessa industrialização e por que ela aconteceu na Inglaterra, né? Um ponto que eu quero que fique muito concretizado aí na sua cabecinha, né, que você possa depois lembrar, é que a Revolução, ela tem essa perspectiva de revolução porque ela, de fato, ela mudou o modus operandi da coisa e principalmente ela mudou ali diretamente o trabalho daquele que era um camponês ou que era um artesão que fabricava tudo, tinha um tempo, tinha as ferramentas, às vezes ele não tinha as ferramentas, mas ele pegava e alugava essas ferramentas com alguns comerciantes, que é o que vai acontecer posteriormente com esses comerciantes, eles vão pensar, bom, por que eu tenho que alugar se eu posso então contratar esse sujeito para ele trabalhar para mim uma oficina, né, de produção? Então, o que vai acontecer posteriormente. Mas a ideia de que tempo, né, a força de trabalho, né, e a possibilidade da venda desse produto, né, que geralmente eram encomendados, né, ele saiu das suas mãos e passou para a mão de um único sujeito, que é um sujeito capitalista, que é um sujeito que tem, de fato, os meios de produção em suas mãos. E como na Inglaterra você teve uma lei que obrigou as pessoas a irem para os centros urbanos, você teve uma força de trabalho ali abundante. Então, quem dava os valores e a quantidade de tempo a ser trabalhado nas fábricas era o dono dos meios de produção. Ok? Vamos para o nosso exercício aqui. Leia as informações. Essa aqui, gente, olha, é muito importante quando você pega uma questão como essa, porque quando
já traz um comando, né? Leia as informações a seguir, de fato, para você já demarcar mesmo, né? Não esqueça nunca disso, gente. A prova é para ser arriscada. Então, você demarca mesmo, circula, né? Que é importante. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou, lá na Inglaterra, seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora, tá? Então, vamos, né, claro, pegar esse discurso aí, essa mensagem, né, que James Watt manda para seu pai. Vamos ver o que a questão nos pede, gente. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente, muita atenção, estudante, para o enunciado e o comando, o que está se pedindo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? São três coisas. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são, respectivamente. Então, respectivamente, é na mesma ordem, tá? É muito bom entender essas expressões. Então, se é na mesma ordem, está falando qual é a revolução histórica? Nós já sabemos, né? Que é a Revolução Industrial. Qual é a fonte primária utilizada? Aí James Watt, pô, o professor acabou de falar aí que ele fez algo realmente, ele fez o que? A máquina a vapor. Mas, bom, da onde mesmo surge esse vapor, gente? É da queima, né? Da combustão, por isso que ele fala que é uma máquina do fogo. Mas a combustão de quê? A combustão de madeira ou de carvão, mas naquele momento não pode ser madeira, né? E a combustão, seja de carvão ou de madeira, que vai produzir o fogo, que vai produzir o vapor, que faz fazer com que gire as máquinas e ande uma locomotiva, traz algumas consequências ambientais, desde a extração, como também dos próprios poluentes no ar, a partir da queima desse carvão, na queima dessa madeira. Olha só como a gente destrinchou bacana aqui a questão. Então, são esses três pontos. Vamos lá, letra A. Lembre, revolução histórica está relacionada ao texto, à fonte primária de energia e da máquina e a consequência ambiental. Puritana, gás natural e aumento da ocorrência de inversão térmica, gente. Gás natural, não tinha gás natural ali, né? Então, já corta essa letra A. Revolução gloriosa. Petróleo e destruição da camada de ozônio. Petróleo, gente, também não. Isso faz parte de outro processo da própria Revolução Industrial, mas não o que nós estamos e o que a questão está estudando. Gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de degelo nas calotas polares. Bom, carvão até que entrou aí, mas gloriosa. Letra D, a Revolução Industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. Também não, né, gente? Letra E, industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. Que eu acabei de falar, gente, que James Watt está dentro da Revolução Industrial, nos seus primórdios, que você pode utilizar para essa combustão, para esse fogo, que é a máquina de fogo dele, para criar o vapor, você pode utilizar a madeira, mas também o carvão, né, mineral. E o que eu acabei de falar, que a queima desse carvão mineral, ele traz uma poluição para o ar, para uma poluição atmosférica. Está o quê? Em seguida. Então, por isso, gente, que a resposta certa aqui é a letra E. Revolução Industrial, carvão mineral enquanto fonte de energia para essa máquina, que era a máquina a vapor de James Watt, e também o aumento da poluição atmosférica, já que a queima produz esse poluente e vai estar exatamente no ar, em contato conosco, na respiração, etc. e tal. Observaram que é uma questão que parece ser simples, né? Traz um texto, né, sobre uma carta que James Watt mandou para o seu pai, mas ele traz condições muito interessantes aqui para nós, ok? Bom, gente, nossa aula vai chegando aqui ao final, mas você, na descrição do vídeo, tem material para
que você possa continuar os seus estudos, né, nesse conteúdo. Outras questões que você vai responder e vai, claro, dar aí um ganho muito bom aí nos seus estudos, no seu sonho a ser realizado. Fica aqui sempre a dica para vocês, estuda aí.